convidado na tua presença, da tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, ministrar através da vida dele aos nossos corações. E que nesta noite, Senhor, o Senhor encontre, Pai, corações sedentos pela tua palavra, sedentos pela tua presença, Pai. Pai, usa mesmo o teu filho nessa noite, o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, essa foi para mim. Agora você pode fazer uma bem melhor para Jesus, amém? Vamos lá? Mas para cima, irmão, para cima, vai. Glória a Deus. Essa turma... Só um minutinho, só combinar uma coisa com eles aqui. Queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou aqui com a mulher mais linda desse universo, a minha esposa, a pastora Alessandra está aqui. Gabriel está aqui, Gustavo não pôde vir desta vez, mas aqui eu me sinto em casa, né? Nós somos membros desta igreja, inclusive fomos recebidos mesmo, né? Como membros, e somos membros efetivos na PIB de Itanabi. Tem que constar, né, na ata das assembleias aí, no hall de membros tem que constar lá os nossos nomes também. Nós estamos muito à vontade aqui no meio de vocês, né? Eu tenho acompanhado aqui a Semana Profética, quanta coisa maravilhosa essa igreja já recebeu através do Espírito Santo, como Deus, Ele está preparando você para o próximo nível da sua vida. Eu creio que o Senhor está preparando você para novas coisas, né? O Senhor diz, eu estou fazendo uma coisa nova, e eu creio que todos os dias o Senhor tem planejado algo novo para a sua vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então Deus está fazendo algo novo. Eu acabo de chegar do Maranhão, estava no projeto de missões, e chegamos há 2 dias, as pernas ainda estão recuperando aqui, porque nós fomos de carro 5.000 quilômetros para ir, né, e voltar a distância que nós percorremos. E ali nós pudemos ter uma experiência muito boa também no campo missionário, orando por pessoas, curando enfermos, repreendendo demônios naquele lugar, abençoando pessoas, e foi uma experiência extraordinária nesses dias. E aí o Senhor me traz aqui, ainda em tempo, para estar com vocês em mais uma semana profética. Então eu estou muito agradecido a Deus por isso, e eu quero compartilhar sem demora a palavra que o Senhor falou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês. O tema da mensagem é seja útil. Fala isso para o seu irmão aí que está do seu lado, seja útil. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus lá no livro de Filemão, no capítulo 1, versículo 10 a 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui conosco pelo telão, livro de Filemão, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, diz assim: Paulo está escrevendo a Filemão e ele diz: eu suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil, diga comigo, inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. O versículo 18 diz assim: se ele o prejudicou em algo, ou se ele deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos num ambiente profético, Senhor. Essa semana a tua igreja foi ministrada profeticamente. Muitas palavras poderosas foram ministradas neste lugar, e eu creio que o coração do teu povo está transbordando. Muitas ações, muitas coisas ainda a serem digeridas no Espírito, muitas coisas a descerem ainda para o coração, e tantas coisas que o Senhor está fazendo no meio do teu povo. E agora nós queremos, através da sua palavra, dar continuidade a tudo que o Senhor já fez aqui nesses dias. Muito obrigado. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que nós recebemos do Senhor nesses dias, meditando nessa palavra. O Senhor tem falado muito comigo. Nós temos na nossa vida, na nossa trajetória, um histórico. Aí caiu o filho, fica difícil, né, irmão? Mas está tudo bem, ali vai dar certo. Nós temos na nossa vida prática o exemplo do que é ser uma pessoa
inerte, uma pessoa inútil no reino de Deus. Uma pessoa que em outro tempo não respondeu ao chamado do Senhor, ou não respondia ao chamado do Senhor, mas que a partir do momento que nós passamos a responder positivamente ao chamado de Deus, quantas coisas mudaram, quantas coisas nós conseguimos colocar em prática através da obediência à voz do Senhor, e hoje estamos aqui ministrando para essa igreja tão linda. Eu queria perguntar uma coisa e você responde com muita alegria: onde estão os filhos de Deus deste lugar? Glória a Deus! Como é maravilhoso saber que nós somos filhos de Deus. Você foi criado, querido, para revelar a glória de Deus. Eu vou dizendo aqui, e se você realmente recebe no teu espírito, você vai me acompanhando aí, tá bom? Vou dizer mais uma vez: você foi criado para revelar a glória de Deus. Muito obrigado, querido. Você recebeu poder, autoridade, força e domínio. Você é a imagem visível do Deus invisível. Onde um filho de Deus chega, queridos, a atmosfera muda. O filho, ele atrai a presença do pai. Eu quero perguntar mais uma vez: onde estão os filhos de Deus deste lugar? Você foi criado, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você foi criado para mudar decretos espirituais. Você foi chamado para vencer o poder das trevas. O inferno não suporta você. Os demônios se submetem à autoridade que o Pai derramou sobre a sua vida. E o Espírito do Senhor, ele está sobre você. E para que ele está aí? Ele te ungiu para libertar os cativos e oprimidos. Nas suas mãos está o poder da cura, do milagre. Você carrega a unção de alegria. Você carrega o amor de Deus. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Onde estão os filhos de Deus deste lugar? Aleluia. Fala para alguém que está do seu lado: existem expectativas ao seu respeito. Querido, você foi criado para ser útil ao reino de Deus. E a carta de Paulo a Filemão, ela fala de Onésimo, um escravo que antes era alguém inútil naquela casa, alguém que provavelmente deu muito prejuízo na casa de Filemão. E esse escravo, ele foi preso. Ele caiu justamente, queridos, na cela de um libertador. Tanto lugar para aquele homem ser preso, tanta cela para ele ficar, mas Onésimo era alvo da misericórdia de Jesus. E naquela prisão, ele teve um encontro real com Jesus e a história dele mudou. E Paulo diz a Filemão: eu suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil a você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. E assim, meus irmãos, como Onésimo, olhando para a minha vida, para a minha trajetória, eu estou aqui hoje para compartilhar com você aquilo que eu já vivi na presença do Senhor. Eu também um dia já fui um servo inútil, e quase ninguém acreditava mais em mim. Eu cheguei num ponto em que as pessoas já não acreditavam mais na mudança, ou não acreditavam mais que eu pudesse produzir algo, que eu pudesse construir algo. Eu estava preso nas prisões da minha vida, mas graças a Deus que eu também encontrei um Paulo no meu caminho, um libertador no meu caminho. E o Senhor Jesus, ele transformou a minha vida, alguém que pôde me fazer enxergar o quanto eu estava sendo inútil sem Jesus na minha vida. Mas hoje eu estou aqui pregando para você, um príncipe e uma princesa do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Se você está anotando, você pode anotar essa frase: a grandeza da graça de Jesus é que ela transforma gente inútil, fraca, frustrada em embaixadores poderosos e úteis no reino de Deus. Eu vou repetir para você: a grandeza da graça de Jesus é que ela transforma gente inútil, fraca e frustrada em embaixadores poderosos no reino de Deus. Fala para o seu irmão assim: você não é um inútil. Agora, com todo carinho, meus irmãos, com todo carinho, um dia você também já foi um inútil, mas agora você é útil. Diga glória a Deus. Mas sem Jesus
Nós estávamos mortos, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Estávamos vivendo a nossa vida sem propósitos no reino de Deus. E qual é a utilidade de um morto, querido? Se nós estávamos mortos, qual é a utilidade de alguém que está morto? Quais são as obras de alguém que está morto? Uma pessoa sem vida, ela não produz mais nada. Mas você que está aqui hoje, você recebeu vida e você foi cheio do fôlego do Espírito Santo. Agora você é um servo útil para Jesus. E Paulo diz a Filemão: receba Onésimo, que antes foi um inútil, mas agora ele será útil a você e a mim. Eu queria dizer algo aqui, mas você precisa ouvir de coração aberto. Aí eu faço como o pastor Marcos: falo ou não falo? Sabe, queridos, infelizmente, há muitas pessoas que receberam Jesus como Senhor, mas ainda continuam sendo pessoas inúteis. Eu sei que é forte isso, eu sei que é duro, e você vai me entender ao longo da mensagem. Você vai entender que esta palavra não tem aqui a intenção de magoar você ou de machucar você, mas de ativar você profeticamente para o que você está vivendo nesses dias. Esta semana você tem sido empoderado pelo Senhor. Desde quando você chegou neste lugar, desde quando você entrou nesta igreja, eu vou dizer para você o que eu digo lá na nossa igreja, para as pessoas que entram num ambiente como esse. A maioria das pessoas que entrou aqui não veio apenas fazer uma visita nesta igreja. A maioria das pessoas que entraram aqui vieram para cá para viver uma nova estação nas suas vidas. Vieram para cá para viver um novo tempo. Vieram para cá para sair da inutilidade das suas obras, para viver algo novo nesse ambiente tão profético. A minha vida mudou quando eu conheci Jesus, mas também mudou quando eu conheci a PIB de Itanabi. Esta igreja me colocou para cima, esta igreja me fez sonhar, e é por isso, querido, que vocês também estão gerando em nós coisas novas. Nós somos uma igreja lá em Valentim Gentil, que está olhando para a PIB de Itanabi. Deixa eu dizer para você, eu estou pregando hoje para você, mas o meu exemplo é você que está aqui hoje. O exemplo da minha fé é esta igreja, é olhar para vocês e dizer: é possível chegar mais longe, é possível fazer algo mais. Diga comigo: eu posso fazer algo mais. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda continuam como pessoas inúteis. Tem gente, querido, que não quer ser útil. Pessoas que chegam e elas dizem: eu não quero fazer nada. Pessoas que entram num ambiente como esse, recebem tanto poder, tanta palavra profética, mas não se movem profeticamente. Mais importante que aquilo que você recebe, mais importante do que aquilo que você ouve, é tudo aquilo que você coloca em prática. Jesus gasta um tempo no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, tantos princípios são ensinados: oração, perdão, jejum, práticas espirituais, práticas de fé. Mas lá no capítulo 7, do versículo 25 em diante, ele diz: olha, quem ouve isso que eu acabei de ministrar todos esses dias, nessa conferência profética, nessa semana profética, você que ouviu todas essas coisas, se você pôr em prática, a sua casa será inabalável. Se você pôr em prática essas coisas, eu vou usar você, e de uma pessoa comum, eu vou fazer de você uma pessoa extraordinária. Sabe, queridos, é isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que Ele quer derramar sobre as nossas vidas nesses dias. Não apenas nos empoderar, não apenas nos fazer receber algo, mas Ele quer que nós também colocamos em prática tudo aquilo que estamos recebendo. Então, infelizmente, muitas pessoas não querem ser úteis. Agora, existe um outro nível de pessoas que elas não se acham úteis. Pessoas que olham para outros e dizem: aquele irmão sim, ele tem talento. Aquela irmã sim, ela pode fazer uma oração, ela pode dirigir uma célula, ele pode tocar, ele pode cantar, mas o que eu tenho para oferecer? Então entenda bem, existem pessoas que elas até querem fazer alguma coisa, mas elas não se sentem preparadas, não se sentem capazes. Tem gente que recebeu Jesus, querido, e está esperando para ir para o céu. Recebeu a palavra de salvação, entrou numa igreja, frequenta todos os cultos e está apenas esperando Jesus voltar para ir para o céu com ele.
Agora, eu preciso dizer uma verdade para você. Falo ou não falo? Nós não fomos salvos para ir para o céu. E agora? Você foi salvo para trazer o céu para a terra. Nós não fomos salvos por Jesus, querido, apenas para ir para o céu. Nós vamos, a consequência da salvação é que Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para você, porque o desejo de Jesus é que onde Ele estiver, nós também estejamos. Mas neste tempo, Ele diz: eu vou dar poder para você trazer o céu para a terra. Então, antes de nós estarmos aqui aguardando apenas para ir para o céu, nós somos chamados por Jesus para trazer o céu para a terra, manifestar o poder de Deus nessa terra, queridos. Efésios 2:10 diz assim: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Jesus, Ele quer usar você para manifestar o que acontece no céu, aqui na terra. Para manifestar o que acontece no céu, lá na sua casa, na sua família, na empresa onde você está, no bairro onde você mora, em todos os lugares e ambientes aonde você está. Quando você entra no ambiente, o céu entra junto com você. Quando você entra no ambiente, anjos entram junto com você. Quando você entra no ambiente, o poder da cura entra junto com você. Quando você entra no ambiente, os demônios começam a cair, porque você chegou, o poder de Deus chegou, a presença de Deus chegou, uma atmosfera nova chegou. Quando você entra no ambiente da tristeza, a alegria chega naquele lugar. Você foi chamado para manifestar o poder do céu na terra. Você foi chamado para manifestar o poder transformador de ambientes no céu para a terra. Essa é a grandeza, querido, de nós participarmos desse tempo tão poderoso, sermos ativados profeticamente por Deus nesses dias, e entender que tudo isso, nós vamos usar isso como ferramentas espirituais. Você recebeu palavras tão poderosas nessa semana, elas desceram para o seu espírito, vocês glorificaram a Deus, vocês exaltaram, receberam com o coração, mas tudo isso agora vai ser ativado para que vocês possam usar isso de forma poderosa e ser muito úteis no reino de Deus. Tem um exemplo de uma outra escrava, uma outra mulher, Esther. A Bíblia fala de Esther, irmãos, uma mulher que era uma órfã, havia perdido seus pais, está agora exilada. E esta mulher, ela foi criada por um parente dela, Mardoqueu, e ela fazia parte desse povo exilado. Irmãos, uma mulher órfã, naquele tempo, poderia ser considerada uma pessoa completamente inútil, porque a palavra inútil aqui, o significado dela é sem utilidade. Esse é o significado dessa palavra nesse contexto. Aos olhos humanos, aquela mulher, ela poderia ser considerada uma jovem inútil, mas Deus levantou Esther numa posição elevada. Ela chegou ao trono como rainha, e quando ela está governando naquele lugar, há uma sentença de morte que se levanta contra todo o seu povo, contra aquela geração da qual ela fazia parte. E Mardoqueu diz então a Esther, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim para ela: quem sabe não foi para esse momento, não foi para um momento como esse, que você chegou a essa posição que você está. Então, o que essa mulher faz, queridos? Uma mulher que antes poderia ser considerada inútil, mas agora está sendo útil ao reino de Deus, e naquele lugar, ela entra na presença do rei, para interceder pelo seu povo. Aquela menina, que seria apenas uma inútil, foi útil para desfazer uma sentença de morte sobre a sua geração. E eu quero perguntar, onde estão as Estérs desse tempo? Quais as dificuldades que você está vendo nessa geração? Quais são os problemas que a sua cidade está enfrentando? E quais são as áreas desta igreja que ainda precisam crescer? Quem sabe você não foi criado para este tempo, assim como Esther. Só um minutinho, queridos, que o meu
Isso. Eu creio que Deus vai usar a sua vida para anular sentenças de morte nesses dias, queridos. Eu quero saber aqui quem vai entrar como Esther na presença do Rei dos Reis para interceder nesses dias por uma geração que está condenada à morte. Quem está aqui hoje disposto a entrar na brecha e interceder para que esta igreja avance ainda mais? Quem está aqui para interceder pela sua família, pela sua cidade e por essa geração? Deus está levantando pessoas para entrar na brecha nesses dias, para serem úteis no reino de Deus, para receber poder, porque nós já recebemos, queridos. Nós recebemos poder, autoridade de Deus. E tudo isso é para que nós possamos fazer alguma coisa. A Bíblia também fala de um jovem chamado José, que saiu também da condição de escravo para governar. Esse é muito interessante, porque nós muitas vezes nos parecemos com ele, ou pelo menos vivemos situações muito parecidas com as que ele viveu. Considerado um jovem inútil pelos seus irmãos, com José nós aprendemos, queridos, a vencer as frustrações. José é o exemplo de alguém que vence as frustrações da sua vida. Com ele nós aprendemos a vencer a rejeição. Quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas estão inutilizadas pelo sentimento de rejeição, pelas frustrações da vida. Com José nós aprendemos a perdoar. Com José, queridos, nós aprendemos a ser úteis em todos os ambientes. Aonde José esteve, em todos os lugares, ele foi útil as pessoas a quem ele serviu. Os lugares aonde ele estava prosperaram. José foi descartado pela sua família como alguém inútil, mas Deus escolheu José para salvar aquela geração da fome. José chegou onde jamais imaginariam que ele chegaria. E eu quero dizer para você, tem uma geração com fome nesses dias, e Deus quer levantar novos Josés para salvar essa geração da fome. Ei, você carrega o verdadeiro alimento de Deus, o pão do céu, que dá vida aos homens, está aí dentro de você, querido. O reino de Deus, ele está dentro de nós, é o alimento que essa geração precisa. Eu quero levar você agora lá para Apocalipse 3,15, para falar sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja considerada completamente inútil, queridos. Aquela igreja estava completamente morta, apagada. Para você ter uma ideia, o livro de Apocalipse vai dizer que Jesus está do lado de fora, batendo na porta e perguntando se tem alguém para ouvir a sua voz e abrir a porta. Laodiceia é uma igreja que se perdeu, e no versículo 15, o texto diz assim: eu conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Deixa eu passar para você algo aqui. Essa cidade, ela não tinha águas próprias, fontes próprias. E ela recebia, segundo a tradição, ela recebia água quente de uma cidade chamada Hierópolis. E a outra fonte de água que alimentava essa cidade vinha de uma cidade chamada Colossos. E quando essas fontes chegavam em Laodiceia, as águas estavam mornas. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que muitas vezes nós comparamos essa ideia de quente e frio com a nossa, como que eu vou dizer aqui? Com a nossa expressão, com a nossa performance. Aí você vê alguém agitado, como eu, como o pastor Marcos, você diz, esse cara é quente, é cheio do Espírito. Aí você vê pentecostal, aí você vê alguém mais tradicional, alguém mais quieto, você fala, esse cara é frio. Alguém vai numa igreja tradicional e diz, essa igreja é fria. Ah, agora essa igreja aqui é quente. É lógico que quando a gente chega aqui, essa igreja é quente demais, é uma bênção, né? Mas irmãos, Jesus não está falando nada disso. Jesus não está comparando performance espiritual aqui. Jesus até diz assim, eu até queria que você fosse frio. Olha só, se a frieza aqui fosse algo ruim, Jesus jamais ia falar isso. Eu queria que você fosse frio ou quente. Água fria, irmãos, você bebe. Água fria você coloca numa piscina. Água quente você faz um café. Água quente você toma um banho. Mas deixa eu te falar, você já fez um gargarejo com água morna, o que dá em você? Dá ânsia.
E sabe por quê? Jesus está dizendo para eles assim: olha, se você fosse frio, eu conseguiria usar você, você seria útil. Se você fosse quente, eu também conseguiria usar você, você seria útil. Mas morno do jeito que você é, eu não consigo te usar. Você se tornou alguém inútil, e a ponto de dar ânsia, de eu querer vomitar você da minha boca. Entende aqui o que esse texto quer dizer, queridos? Jesus está dizendo: eu preferia que você fosse frio, alguém que eu pudesse usar, alguém que eu pudesse contar com ele. Sabe, quando Jesus está do lado de fora dessa igreja, algo me chama muita atenção, irmãos, porque nós muitas vezes olhamos uns para os outros e julgamos uns aos outros, e nós somos capazes de dizer: aquele irmão serve, aquele irmão não serve. Mas quando Jesus está de fora desta igreja, uma igreja que havia se perdido completamente, das 7 igrejas mencionadas por Jesus no Apocalipse, esta igreja não recebe um elogio sequer. Esta igreja só recebe apontamentos de distanciamento, de frieza. Esta igreja recebe apontamentos de que Jesus não está dentro da igreja. Pensa bem, uma igreja cheia de pessoas praticamente inúteis, mas Jesus olha para nós, querido, e foi assim que ele enxergou eu e você, porque um dia eu também fui um inútil, e sabe, a única coisa que aconteceu na minha vida que mudou a minha história, é que eu ouvi alguém batendo na porta do lado de fora, e eu disse: eu vou abrir essa porta para Jesus hoje, eu vou abrir para ele entrar. Sabe, queridos, nós podemos ver a igreja hoje com pessoas que precisam ser ativadas, e nós medimos muitas vezes uns aos outros, mas Jesus não mede dessa forma. Jesus está dizendo: eu estou do lado de fora, mas se você abrir, lá na sua casa tem transformação para a sua vida. O seu casamento, se você abrir a porta, tem transformação para o seu casamento. Aquela empresa que está quebrando, se você me ouvir e abrir a porta, tem transformação para a sua empresa. Esse ministério que você já desistiu, Jesus está dizendo: abre a porta, eu vou fazer uma aliança nova com você, eu vou trazer você para a mesa, eu vou cear novamente com você. Aqui a ceia, irmãos, é símbolo de uma nova aliança. Pensa bem, Jesus poderia estar na porta de uma igreja onde todas as pessoas fazem coisas boas, maravilhosas, homens cheios do poder do Espírito Santo, homens cheios de boas obras, mas Jesus está na porta de uma igreja onde ninguém mais queria fazer parte dela. E Jesus está dizendo: se você abrir, eu vou entrar e eu vou mudar a sua história. Tem alguém para receber essa palavra aqui? O que eu quero dizer para você é que Jesus nunca vai desistir de você, querido. Ele entregou a vida dele pela sua vida, e mesmo você não fazendo nada, mesmo você se assentando e aguardando apenas o céu, Jesus nunca vai desistir de você, porque Ele não está interessado nas suas obras. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem a ver com o que Deus está fazendo em nós. Eu vou repetir para você: tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, quando você serve a Deus, Deus está transformando a sua vida através daquilo que você faz. Quando você diz sim para Deus, quando você se move na resposta para Jesus, é a sua vida que está sendo modificada e transformada. Ele vai nos transformando a partir do nosso sim, da nossa entrega, da nossa resposta. Tem aqui alguém que pode responder hoje ao chamado de Jesus? Ei, Paulo vai devolver Onésimo para Jesus, para Filemão, perdão. Agora, irmãos, quando ele vai devolver Onésimo, ele diz: esse homem não é mais um inútil. Ele saiu da sua casa, dando trabalho para você, dando prejuízo para você, mas ele encontrou Jesus. Eu não sei quais as pessoas que têm dado trabalho para você nesses dias, mas a solução é serem geradas em Jesus. Onésimo, um homem que dava trabalho, mas agora Paulo está dizendo: ele era um inútil, mas agora ele vai ser um servo útil, cheio do Espírito Santo. E ele endossa a carta dizendo, e aqui, queridos, é maravilhoso, nós estamos caminhando para o fim, diga E aqui é maravilhoso porque diz assim, Paulo endossa essa carta dizendo assim: escuta bem, recebe Filemão,
ele era um inútil, é verdade, te deu prejuízo, mas ele encontrou Jesus aqui, ele encontrou uma paternidade aqui nesse lugar. Ele foi gerado, algo novo está vivendo dentro dele. Ele agora carrega o Espírito Santo. Agora ele não é mais um escravo, agora ele é um filho de Deus. Ei, tem alguém que era escravo antes e agora é um filho de Deus aqui? Ele antes era um escravo, mas agora ele é um filho de Deus, recebe ele. E deixa eu te falar uma coisa, Filemão, se ele te prejudicou em alguma coisa, ou se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo está dizendo, pode receber, pode acreditar, eu assumo todas as dívidas dele com você. Olha só, querido, foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos tirou da condição de escravos. Nós não somos mais inúteis. Agora nós somos úteis no reino de Deus. E tudo que nós devíamos antes, os prejuízos que nós causamos, Jesus está dizendo assim, eu já assumi essa conta, eu pago essa conta. Ei, pastor, pode receber esse homem, essa mulher que está chegando na PIB de Tanabi. Ei, tudo que ele devia lá fora, eu já paguei, pode receber. Lá fora ele era inútil, mas agora ele é útil para o reino de Deus. Ele vai ser útil a você. Ei, esposa, vai chegar o dia que você vai receber o seu marido. Eu não sei se você está aqui orando pela salvação dele, mas Jesus vai dizer, pode receber esse homem de volta. Ele foi um inútil no seu casamento, ele foi um inútil para você, mas ele agora vai ser útil a você, porque ele está sendo útil para mim. Então todas as pessoas que passam a ser úteis para Jesus, passam a ser úteis também para aqueles com quem ele se relaciona. Na sua família, as suas amizades, os seus relacionamentos, em todas as coisas, queridos. Você não é mais um escravo inútil, você é um filho de Deus, cheio de autoridade para servir, sendo útil na casa do Pai. Agora preste atenção, porque esse versículo aqui parece despregar o que eu acabei de pregar, mas nós vamos explicar e vamos terminar aqui. Lucas 17:10 diz assim, Jesus falando, é uma parábola, mas eu vou ler só um texto, só um versículo. Ele diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu acabei de dizer que você é útil, mas Jesus está dizendo assim, quando você cumprir todas as coisas que eu ordenei você fazer, considere-se um servo inútil. Isso porque, queridos, a palavra inútil tem dois significados. No contexto de Onésimo, a palavra inútil se refere à inutilidade, ou seja, à falta de ação. Mas nessa palavra de Jesus, a palavra inútil quer dizer um servo sem mérito. Um é inútil porque não tem realmente utilidade, mas o outro, Jesus está dizendo, considere-se inúteis, pois vocês não têm o mérito das coisas que vocês estão fazendo. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante, porque nós precisamos entender que embora nós possamos ser úteis no reino de Deus, a conta já foi paga, e nós não temos mérito algum, toda a glória de Deus. O funcionário comum trabalha para receber um salário, mas o servo de Deus trabalha por aquilo que ele já recebeu. Eu vou repetir para você. O funcionário comum trabalha para receber um salário. O servo trabalha por aquilo que já recebeu. E se você entende isso, irmãos, você não vai ficar frustrado. Meu tempo já esgotou. Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 30, vai dar certo. Fica de pé no seu lugar para a gente poder achar que está encerrando o culto. Vamos lá. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque está buscando reconhecimento, queridos. Tem muita gente buscando mérito por aquilo que está fazendo. Está cheio de gente na igreja que não quer mais servir, se tornaram infrutíferos, sem utilidade no reino de Deus, justamente por estar buscando receber algo em troca do que está fazendo. Preste atenção, ministros de louvor, servos do Senhor, líderes de célula, mídia, todas as pessoas que servem nesta igreja, preste atenção em algo.
você não precisa receber mais nada. Tudo que você precisava já foi pago. Você está trabalhando não pela PIB de Tanabi, e você não é servo do pastor Marcos. Você serve primeiro Jesus, e a conta já foi paga. Então você não precisa de reconhecimento. E viver com isso em mente, e viver com isso no coração, é libertador, queridos. Porque nós servimos por amor, nós servimos por gratidão, nós servimos porque a conta já foi paga. Jesus não deve nada a ninguém. Eu vejo Jesus levantando pessoas neste lugar para servir como nunca serviram na sua vida. Pessoas que não vão se frustrar pela ingratidão, pessoas que não vão se frustrar pela falta de reconhecimento. Irmãos, eu recebi na minha casa esses dias um casal de líderes, pastor Marcos, reclamando que na sua igreja eles não eram reconhecidos. Ah, irmãos, eu estava cheio do Espírito Santo, eu estava cheio dessa palavra. Eu disse para eles: deixa eu te perguntar, você serve a quem? Ah, pastor, eu sirvo a Deus. Eu falei: ele está te devendo alguma coisa? Ei, ele está devendo alguma coisa para você? Então comece a servir com alegria, não espere nada de ninguém. A conta já foi paga, querido, o preço já foi pago. Ei, nós não precisamos de bajulação, nós não precisamos de elogio. Ei, vivam libertos dessas coisas. Ei, vivam libertos dessas coisas. Quando nós nos libertamos dos aplausos, ei, quando nós nos libertamos dos elogios, do reconhecimento, nós dizemos assim: ei, todo aplauso, toda glória, toda honra pertence apenas àquele que eu estou servindo. Porque um dia eu fui um servo inútil, mas hoje eu sou útil, porque Ele me levantou para servir no reino dEle. Quantas pessoas, queridos, estão magoadas, feridas, chateadas, porque acharam que tinham que receber alguma coisa e não receberam. PIB de Tanabi, ouça o que o Espírito Santo está dizendo hoje. Nós estamos encerrando este culto, mas ouça, guarde isso no seu coração. Você não precisa de nada que venha da terra. Tudo que você precisa já está separado no céu para a sua vida. A recompensa não é aqui, queridos, não é dos homens. A recompensa de Deus, ela foi paga para nós. Jesus não deve nada a ninguém. Eu queria orar por todas as pessoas que já são úteis no reino de Deus. Queria que você viesse aqui à frente, nós vamos terminar aqui. Por todas as pessoas que estão aqui, que já são úteis no reino de Deus. Por aqueles que querem ser úteis e por aqueles que querem ser ainda mais úteis. Eu já estou aqui, eu quero ser útil ao Senhor Jesus. Eu quero participar daquilo que Jesus está fazendo esses dias. Tem alguém útil aí que pode vir aqui à frente? Tem alguém que quer ser útil ainda para o reino de Deus? Todas as pessoas que são úteis, que querem ser úteis e que querem ser ainda mais úteis no reino de Deus, vem para cá que nós vamos encerrar aqui orando juntos. Todos nós podemos ser úteis no reino de Deus. Todos nós podemos servir no reino de Deus.